aguardando o professor Luiz Antônio entrar, o Luiz Antônio Bernardes entrar para poder. Fala, Matheus! E aí, vou te aceitar agora, Luiz. Bem-vindo! Esperando a conexão do professor Luiz para a gente poder começar. Oi, Rafa! Fala, meu grande. Cadê você que eu não tô te vendo ainda? Pois é, cadê minha cara, hein? Não tô te vendo. Vamos ver. Ah, agora sim. Ah, agora sim eu consigo te ver. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo e contigo aí? Tudo bem demais. Ei, me Então diz um tá. negócio, podemos começar? Uai, já que começamos, né? Já? Uai, Estamos aqui. vambora. Então Vambora. vamos lá. Boa noite a todos e todas, a quem está em casa. Se a gente tem o Boteco do Gustavo Lima, nós temos o Psicologia no Botequim. E essa noite, mais do que uma noite especial, eu tenho a honra de trazer ele, que é mineiro, vocês vão perceber muito claro isso pelo sotaque. Ele é psicólogo, ele é analista do comportamento, ele é graduado em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, ele é mestre em psicologia experimental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é especialista em terapia comportamental e cognitiva pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em MBA, Economia Comportamental, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor dos cursos de pós-graduação e graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a famosa PUC Minas. Uma salva de palmas para o professor Luiz Antônio. Prazer demais te receber aqui, meu fera. Como é que você tá, cara? Tudo tranquilo, meu caro. Olha, não esperava que você fosse fazer a descrição do currículo completo assim, não, velho. Mas agradeço, né? Primeiro, agradecer ao convite, para a gente brincar um pouco de falar sério, né? É verdade. Quando o cara é muito bom, a gente tem que ler o currículo dele, né? E você sabe que você é um cara de respeito. Né, gente, para Opa! quem não sabe, eu tive a honra de conhecer o professor Luiz Antônio num congresso internacional que a gente participou ano passado e desde então se tornou uma referência para mim, principalmente depois daquela pesquisa sobre ansiedades e marcadores somáticos. É um cara que eu tenho orgulho de chamar de amigo e poderia não, claro, chamar para a psicologia de botequim. Luiz, eu te fiz um Vamos lá. desafio antes da Ah, gente começar, que é o famoso desafio. O que não pode faltar num botequim, cara? o que não pode faltar num botequim? Eu acho que boa companhia e uma boa cerveja. Boa companhia a gente tem com você e com a galera que está chegando em casa e a cervejinha. Então, para quem está Espero que chegando todo de casa mundo, agora, espero que todo abra a mundo esteja cervejinha com o seu, gelada né? aí. É isso aí. Luiz, eu trouxe, para começar, para abrir o discurso do nosso boteco aqui, Ah, na semana que a gente decidiu o nosso tema, falar sobre dinheiro, eu fiquei pensando como é que eu abriria o botequim nessa semana para falar de dinheiro. E aí eu confesso para você que na hora não me veio algumas músicas na cabeça. E eu falei, cara, como é que eu vou abrir o bar? Boa noite, Anderson. Como é que eu vou abrir o bar sem música, né? Porque botequim não pode faltar música. tá Aí eu certo. achei também mais duas filosofias de dois filósofos contemporâneos que eu acho que todo brasileiro conhece, chamado Chitãozinho e Chororó. Aqueles Ó, que sertanejos raiz que fazem provavelmente todo mundo sofrer um pouquinho. E ah, aí, antes de eu começar a te fazer algumas perguntas, a gente começar a falar de dinheiro, eu quero ler essa filosofia que para mim foi fantástica. Diz assim, ó: tudo que eu tenho na vida, a própria vida me deu. Lutei com unhas e dentes para conquistar esse sonho meu. Tudo que o dinheiro era capaz de comprar, eu nunca pedi desconto. Paguei e pronto. Mandei buscar. Até que meu coração cismou de gostar de alguém. E se tratando de amor, o dinheiro não vale nenhum vintém. Porque a mulher que amo não se vende nem por 1 milhão. Magoada, me mandou enfiar o dinheiro no coração. Ai, 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 ai. Dinheiro? Pra que dinheiro? Se um amor verdadeiro, dinheiro não pode comprar. Ai, 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 não tem mesmo solução. Ela está no coração e o dinheiro enfiado naquele lugar. E aí, meu amigo? essa eu Eu quero confesso que eu não começar. conhecia. Chama dinheiro para que dinheiro? Eu Ah, quero começar fazendo uma pergunta para você.
O que é dinheiro para você, cara? Lança a braba para nós aqui. Cara, essa é uma pergunta, digamos, até bastante delicada para a gente responder o que é para mim, né? Se é, se é pro Luiz, o cara do dia a dia, ou se é pro Luiz, o professor e tal, né? Mas eu entendo o dinheiro muito mais como uma moeda de troca. Uma moeda de troca que você vai trocar por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer, dependendo da ocasião. E o dinheiro, ele, socialmente falando, né? Se você pensar em termos históricos, o dinheiro teve diferentes versões, né? No descobrimento do Brasil, você tinha madeira, você tinha açúcar, você tinha especiarias que funcionavam como moeda de troca. O que nós fizemos foi inverter, transformar isso num papel que, ao longo da história, foi fazendo com que ele nos desse a oportunidade de ter aquilo que a gente precisava ou que simplesmente eu acho que a gente queria, né? Então, sei lá, quero tomar uma cerveja. Eu tenho dinheiro, eu tenho a moeda de troca, eu compro a cerveja. Eu quero uma noite de prazer com alguém, pode ser que Muito eu bom. compre, pode ser que eu compre, né? Então, tem alguma, digamos, contradizendo um pouco a música do Chitãozinho, né? Ah, tem mulheres que não se vendem, tem pessoas que não se vendem, mas tem pessoas que se vendem, que colocam um valor em si, né? Nós colocamos no nosso trabalho um determinado valor, né? Então eu acho que o dinheiro é um pouco disso, né? É aquilo que eu uso para intermediar o acesso que eu tenho sei lá, a qualquer Você coisa. acredita? Você acredita, por exemplo, que sem dinheiro a gente não consegue viver, cara? Hoje o dinheiro se tornou uma condição principal para a gente poder conseguir viver? Cara, você fez uma pergunta que tem me intrigado já há bastante tempo, inclusive conversando com pacientes no consultório e com amigos, cara. Que assim, é interessante porque hoje o que a gente tem, né? A gente tem essa dependência maluca por essa, por essa coisa, né? Chamada dinheiro, né? Esse instrumento de troca. Mas se você começar a perceber que tem alguns locais que ele não precisa disso, né? Você vai para o interior, você vai para a zona rural próxima, o que você faz, né? O fulano planta uma horta e está sobrando um produto que ele pode trocar com o outro que tem um determinado, tem ovos, por exemplo. Então aí você vai e troca por uma coisa que você precisa, né, naquele momento, e é uma forma de você ter aquilo que você precisava. Então não sei se hoje a gente realmente precisaria. A gente precisa porque a nossa cultura instituiu que o dinheiro é o mecanismo mais fácil, né, de transação. Hoje, inclusive de manhã, eu estava vendo uma médica falando e ela falando assim, olha, poxa, ao invés da gente usar dinheiro físico, né, moeda, vamos usar o cartão de crédito, né? Vamos Mas, por usar as exemplo, na compras medida em que, em online. que, em que por exemplo, até essa cervejinha aqui que a gente está tomando, Ah, ela custa um tipo de valor. uhum. Então, por exemplo, né, por mais que a gente troque por outras coisas, eu acho que nada é gratuito. Né? Eu acho que o Não. dinheiro hoje se tornou uma condição básica nossa para que a gente consiga viver. Né? Por exemplo, hoje Sim. eu fui à rua, fui à feira, né, tomando todos os devidos cuidados nesse momento, e eu percebi que, já pensando no tema que a gente discutiria hoje, que é impossível, cara. Sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. E Sim. aí eu quero começar já com uma pergunta polêmica para você. Vai lá. Por que a gente corre, por que na nossa cultura a gente corre atrás de dinheiro? Pois é. Talvez eu não sei se ela é tão polêmica a esse ponto, né? Mas eu acho que a gente corre porque ele passou a significar o acesso a tanta coisa, né? Então, ó, por exemplo, você vê pessoas que elas correm muito atrás do dinheiro e elas querem é, amealhar
tanto dinheiro porque para elas o objetivo não é o que elas podem ganhar, o que elas podem trocar, mas é simplesmente o númerozinho subindo. Aquilo gera uma sensação de prazer muito grande, né? Se você pega sei lá, pega um agiota, por exemplo. O agiota nem sempre está muito preocupado com o que ele vai comprar. Mas o prazer dele transformar o dinheiro que ele tinha em mais dinheiro, em números maiores, aquilo ali faz ele continuar naquela atividade. Por outro lado, você tem um cara que trabalha pra caramba porque ele vai querer juntar muito dinheiro para fazer uma puta viagem que ele sempre sonhou. Né? Vai ter aquele outro que, não, ele vai trabalhar um pouco só para se manter e tá bom, assim. Ele não quer nada demais. E vai ter o Então, cara que não precisa. a questão da necessidade da gente achar que a gente precisa de muito dinheiro ou de pouco dinheiro vai variar de pessoa para pessoa, Sim. né? Por exemplo, as pessoas gananciosas, às vezes elas não têm com o que gastar, né? Uhum. Mas elas querem mais dinheiro. Quanto acumularem mais dinheiro, provavelmente melhor. Né? E eu Sim. estava vendo uma coisa interessante hoje, que somente 6 pessoas no mundo acumulam mais dinheiro do que toda a população mundial, cara. Olha que Sim. interessante. Mas aí eu acabo até perguntando, né? Qual é o significado que o dinheiro realmente tem para essas pessoas? Será que isso não, de alguma forma não mudou um pouco? Né? Porque você tem tanto, tanto, tanto que você não tem a dimensão real do que você pode fazer com aquilo. Porque se você tem R$ 100, você sabe que os R$ 100 dá para você, sei lá, fazer uma compra de uma cesta básica, dá para você passar um final de semana ir numa balada, dá para você pagar o almoço da tua família, né? Dá para você pagar uma sessão de terapia, não sei. Você A, sabe. a, 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 a Kaline fez uma pergunta aqui na live interessante, né? Ah, E as pessoas que têm vício por comprar? Né? Como é que essas pessoas, como é que esse comportamento dessas pessoas ocorre? Tá pelo prazer da aquisição do produto ou pelo prazer de mostrar para os outros o poder aquisitivo que se tem? pois é, será que nós vamos conseguir separar essas duas coisas? Porque às vezes elas podem estar muito juntas. Quando se trata da pessoa compulsiva por compras, geralmente o que a gente percebe é que essas pessoas elas têm uma motivação, talvez uma emoção equivocada, e essa emoção é provocada por um determinado contexto específico na vida dela, né? A gente nunca desconsidera a história do ambiente evocador dessas emoções que são delicadas, e aí, quando você está numa situação de uma emoção delicada, você compra, e você compra não porque você quer sentir o prazer da compra, você compra porque você quer ficar livre, muitas vezes, da emoção aversiva que aquela condição provocou em você. Então, é E uma eu já, compra já me para peguei, alívio. eu já me peguei várias vezes assim, me policiando nesse sentido, de às vezes comprar alguma coisa que daqui a pouco eu vejo ela tá guardada lá aqui em Sim. casa e não tem necessidade nenhuma de ter comprado aquilo. Né? Hoje eu aprendi a avaliar É. muito antes de fazer uma compra, no sentido de Uhum, pensar, eu vou gastar dinheiro com isso. É uhum. realmente preciso disso? A única coisa que eu não abro mão de gastar dinheiro é a cervejinha. Ok. Essa eu gasto bem. Mas as Aham. outras coisas, por exemplo, né? Hoje eu estou pensando, né? Será que vale a pena comprar? Porque senão daqui a pouco você se torna um gastador compulsivo. Né? Você Exato. está acumulando uma série de coisas em casa e que não necessariamente ela tem tanta utilidade. Você sabe que isso que você está falando tem um movimento hoje cultural aí que é o movimento do minimalismo, né? E aí você sobreviver com aquilo exclusivamente que você precisa. Sobre condições mínimas. Viver com Mínimas, pouco. com pouco. Uhum. Eu vi uma reportagem de uma garota brasileira que foi morar, me parece que na Inglaterra e tal, e aí a repórter abre, conversando com ela e pede para ver a casa. Ela mora num apartamento, num kitnet, tipo 20 metros quadrados, e você abre o guarda-roupa dela, tem o mínimo de roupa possível, e aí ela fala, eu gosto muito de livro, mas hoje
eu tenho só esses, que deveriam ser, sei lá, 5 livros, e que ela falou, eu não abro mão desses 5 livros, mas provavelmente eu estou voltando para o Brasil, eu vou diminuir mais ainda, porque eu não preciso. Porque ela traz uma ideia muito legal, que nós estamos vivendo na sociedade consumista, que institui que você tem que gastar, que você tem que comprar para você ser feliz. Né? Se você comprar, se você mostrar que você tem dinheiro, que você tem potencial para gasto, você assume um papel na sociedade diferente daquele quando você não tem. Então você é E, mais bem e, e, aceito, você se desloca melhor na sociedade. e aí, quando você está falando da questão de gastar, me surge uma outra questão que eu acho que não é só com gasto. Esse gasto também ele está embutido por detrás da marca com aquilo que você gasta. Por exemplo, a gente vê a galera que tem iPhone, né, que é uma marca bem cara hoje no Brasil, Sim. né, e para as pessoas não serve um telefone de qualquer marca que talvez tenha a mesma utilidade, a mesma Uhum. função. Eu tenho que simplesmente exibir para os outros, né, aquela maçãzinha no espelho ou mostrar que eu tenho um telefone caro. Sim, Por exemplo, não basta simplesmente comprar uma calça, eu tenho que comprar uma calça de marca. Né? exato. Eu não posso ter um tênis, eu tenho que comprar o tênis de marca. E aí muita gente, como não tem condição para comprar esses produtos caros, acabam, de certa forma, apelando para aquilo que a gente está chamando de falsificação. Né? E aí Uhum. o mercado pirata cresce, vende muito, né? Em decorrência, por exemplo, de que eu preciso ostentar uma marca. E eu vejo É. muita gente julgando, por exemplo, o sucesso profissional das pessoas pela característica que as pessoas precisam apresentar. Uhum. Então, por exemplo, as pessoas acham que uma determinada pessoa que não tem uma casa própria ou não tem um carro, provavelmente as pessoas costumam julgar esse indivíduo como um indivíduo mal sucedido. Uhum. Né? Então, a sociedade, ela vê a importância até mesmo da profissão da gente Uhum. a partir da forma como a gente se veste, a partir dos lugares que a Uhum. gente frequenta, a partir dos objetos que a gente utiliza. Isso Sim. não é um excesso de preciosismo da nossa sociedade, não? Pois é, pode até ser um excesso de preciosismo, como você está falando. Mas o que eu acho que é interessante, porque a sociedade vai instituindo regras, e se você pensar em termos de marketing e tal, você falou, por exemplo, lá do iPhone, né, da maçãzinha. Então, por detrás dessa história da maçãzinha se tornar um ícone de consumo hoje, você tem toda uma equipe voltada para a psicologia do consumidor de entender o que aquele determinado estímulo, a maçãzinha, provocaria nas pessoas e poderia trazer para elas como ideia de realização ou não. E aí todo esse processo ele vai tornando massivamente uma obrigação. Vai virando, ao invés de ser apenas uma informação, ela vira um apelo emocional e ao mesmo tempo vira, digamos, transforma aquilo numa certa necessidade. E aí o indivíduo que não tem aquilo, ele é tratado, como eu falei, de um jeito e o outro é tratado de outro. E quando você fala como as pessoas veem o seu trabalho muito de acordo com aquilo que você tem, é interessante porque algumas pessoas me perguntam, Luiz, mas por que você não tem um carro? Você tem carro? Você dirige? E aí, quando eu falo para as pessoas, primeiro, eu não dirijo e eu não tenho carro. Todo mundo, opa, o que acontece? Por que você não tem? Nessa altura do campeonato você não tem? Eu falei, não tem, porque eu não preciso. Eu moro perto do meu trabalho, eu posso andar a pé pela cidade que eu moro, eu escolhi uma localização para eu morar que me permita não ter essa necessidade. E aí você acaba destoando do que a maioria das pessoas, digamos, na tua idade, no teu tempo de profissão tem, mas são valores dos outros. Você falou um ponto que eu acho que é chave, que é assim, por que você tem que comprar aquela roupa que todo mundo está comprando? E aí você acha ruim porque você vai numa festa e todo mundo está usando a mesma roupa que você. Mas Acontece muito. acontece. E aí que engraçado, né? Você pega e acha ruim porque todo mundo usa a mesma roupa, mas você não acha ruim porque todo mundo está usando o mesmo aparelho de telefone que você está usando.
né? Que todo mundo está comprando um carro parecido com o seu. E aí eu sempre fico pensando em como que essas coisas vão sendo construídas socialmente, né? Então, o tempo todo, o marketing, a propaganda, tudo está virando o tempo todo apelos emocionais para que você ache que você está errado e que para você pertencer a um grupo você está certo, você tem que, de alguma forma, atender a essas regras que são colocadas socialmente aí, E a né? gente costuma achar que ter essa marca ou ter esse produto dá um sinônimo, por exemplo, de felicidade, né? Então, Sim, porque eu tenho o iPhone, eu sou feliz. Ah, porque eu tenho uma marca de marca, eu também sou uma pessoa extremamente feliz, porque o grupo que eu pertenço passa a me aceitar e a me ver de uma forma muito melhor. Então, não sim, seria também, por exemplo, os efeitos que eu provoco no outro e que os outros provocam em mim a partir do uso desse produto? Quando você estava exato. falando aí, eu estava lembrando da história da sandália havaiana, né? Ah, A havaiana, antigamente, há uns 10, 15, 20 anos atrás, ela custava 5 conto no mercado. Né? Se chegasse lá na Havaiana, aham, você chamava a Havaiana de 5 conto. Desculpa o termo, não quero usar um termo pejorativo ok. aqui, nem desmerecer nenhum tipo de profissão. Né? Mas o que a gente escutava, principalmente eu escutava lá em Minas Gerais bastante, é que a Havaiana era sandália de pedreiro. É o que as pessoas Sim, diziam lá, era né? sandália de E pobre. a sandália do pobre, né? E hoje em dia, se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, uma Havaiana custa 150 a US$ 200, né? E hoje as pessoas saem ao mercado livremente com uma Havaiana, né? E muita Uhum. gente que podia comprar Havaiana antigamente, hoje não pode comprar Havaiana porque uma Havaiana não custa menos de R$ 60 no mercado. Então, Cara, quando há essa inversão, né? quando você fala da história da Havaiana é legal, porque olha só, é, por exemplo, há 20, 30 anos, eu sou mais velho do que você, e aí eu estou recordando coisa até mais antiga, de 30 anos atrás. É, usava-se aquela Havaiana clássica de solado azul e aonde você encostava o pé era branca. Eu lembro. Aquela sandália era a mais barata de todas. Então só comprava quem, digamos, era pobre, né? Era a sandália de pobre. O que tinha mais dinheiro comprava qualquer outra marca e por aí ia. Hoje eu tenho visto pessoas que têm ido atrás dessa Havaiana clássica, né? Porque daí virou vintage. Agora já não é sandália de pobre, agora ela é vintage. Então, o nome mudou, né? A descrição do produto mudou e agregou valor a ela. E aí as pessoas hoje, mais abastadas e tal, elas vão lá e compram exatamente essa, mas com um outro valor. Então, quando a gente está falando de dinheiro, está falando de marca, está falando de tudo, eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouco que assim, você tem a questão do quais são as regras culturais que são instituídas, qual é o valor que cada um de nós vai dar para aquele determinado produto, porque isso vai depender da história de cada um, né? Aquela Uhum. coisa, né? De repente eu compro sempre a Havaiana porque eu aprendi a só consumir ela ao longo da minha história. Eu lembro daquela Ou, propaganda antiga que aparecia um pêndulo e que a criança dizia assim: compre batom, seu filho isso, merece batom. E aí eu ia ao mercado com a minha mãe, e a minha mãe queria comprar chocolates de outras marcas. Eu dizia: não, mãe, eu não quero outras marcas, eu quero batom, porque o seu exato. filho merece um batom. Exato. Então você vai vendo o quanto que isso vai ficando institucionalizado e na cabeça da gente é como se a gente dependesse exclusivamente sobre a de seguir aquela regra. E aí vamos pensar em termos de pertencimento a um grupo social, ampliar um pouco essa história, né? Quando você não segue uma regra que é instituída, você passa a pertencer a ficar no nível mais marginal. E aí você Peraí, tem acesso a outras coisas. uma coisa muito engraçada que surgiu aqui na live que eu tô Ah, vendo. Antes eu disse assim, que o mais engraçado da Havaiana é a manutenção. Né? Porque você sim. usa apenas um prego para poder arrumar, é muito rápido. Não, e outra, você vai. Eu moro numa cidade de médio porte aqui em Minas e tal, e você vai no mercado e você compra a correia da Havaiana. Então você mantém a sola e você troca a correia. Né? Então você tem ó, um reaproveitamento,
uma coisa, então ela cria um outro aspecto, mas que não é muito. Deixou. Se você trocar sua correia, não vale, não é a mesma coisa. Você E tem que aí você trocar tem a sandália inteira. inteira. É o que eu esses dias eu tenho um telefone também de marca, e aí todas as vezes que eu tiro o telefone, as pessoas me perguntam assim, mas que número é esse telefone seu? Esse é o Sim, aparelho 9, é o aparelho 10, é o aparelho X. Então não basta ter o aparelho, tem que ter o aparelho top de linha. E aí eu exato. lembro quando essa empresa, a Apple, né, a Apple, ela lançou o iPad, né, que é aquele tabletzão que foi caro pra caramba. Um japonês vendeu um rim para poder comprar um iPad, cara. Olha que Exato. interessante, né? O quanto as pessoas se matam com um determinado produto. Então o cara não tem 6, 7. Eu lembro que eu estava em Belo Horizonte no começo do ano agora, né? Eu entrei numa loja de telefones e o telefone custava R$ 10.000. O Sim, preço de uma moto. E aí as pessoas não têm dinheiro para comprar um aparelho de R$ 10.000, mas querem mostrar para as pessoas que estão com o aparelho de R$ 10.000, dividem aquilo em 24, sim, 36, 48 vezes e na maioria das vezes acabam se endividando. E aí já exato. pegando um gancho nisso, eu fiz uma pesquisa que diz assim, ó, que 63.200.000 brasileiros hoje no Brasil estão com o nome sujo, cara. O que Perfeito. que a gente gasta mais do que a gente tem, hein? Cara, você falou você entrou, digamos, você tem uma bolinha de cristal aí de certo para adivinhar um pouco daquilo que eu estava pensando. Porque, olha só, eu já tive pacientes no consultório que chegaram para mim com queixas A, B, C e D, e a gente vai conversando e o tempo vai passando e tal. E, e por incrível que pareça, eu gosto muito de conversar sobre dinheiro com as pessoas, principalmente os meus pacientes. E apesar de dinheiro hoje, né, falar quanto você ganha, quanto eu ganho, é um tabu ainda, né? É como se, opa, peraí, eu estou entrando numa seara que eu não deveria. Mas eu converso com as pessoas como mais um assunto a ser tratado dentro do consultório, porque o que eu tenho visto muitas vezes é que parte das queixas das pessoas, de problemas de ansiedade, de preocupação, de medo e tudo mais, inclusive hoje nós estamos vivendo isso dentro desse contexto de pandemia, que são pessoas que não se prepararam para lidar com essa condição que a gente está vivendo, de desemprego, de renda caindo. Então você não se preocupou, né? Você vai vivendo a vida como a vida, como diz Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então eu vou vivendo um, um dia de cada vez e eu não fico olhando muito para o futuro. E essas pessoas dentro do consultório, por exemplo, elas chegam, às vezes, a trazer problemas relacionados com relações emocionais, psicológicas e tal, muito fruto das más escolhas que elas fazem ao longo da história, relacionadas com dinheiro. Então, pessoas inassertivas que não conseguem, digamos, a loja X ligou para falar que a coleção nova chegou, e aí a pessoa não sabe falar não, vai lá, pega uma sacola enorme de coisa, chega em casa, não gosta de nada, mas separa algumas coisas porque não sabe falar não. Outras fazem aquilo que você falou, né? De repente, sei lá, eu compro um pincel, né? Eu compro um pincel porque eu achei legal, porque estava lá na loja, porque estava na minha frente e tal. Aí eu acho que isso aqui é o meu gênero de necessidade. Eu uso um pouquinho, daqui a pouco o valor que ele tinha para mim ele perdeu, ficou sem graça, eu habituei com ele. Aí o que que acontece? Ele vai para minha estante, ele vai para uma gaveta e aí é mais uma coisa que eu acumulo, mais uma coisa que eu tenho que eu não sei para que eu comprei, para que serve e eu comprei só numa hora que eu queria apaziguar um pouquinho aquela sensação ruim que eu falei ali atrás, ou simplesmente eu comprei porque estava ali na frente, ou porque eu. As pessoas não podem comprar também para reduzir a sensação de ansiedade? Uhum. Será que a compra não é uma substituição da minha condição de ser ansioso? Ah, então eu estou Ó, ansioso, eu saio na rua para comprar, e ao comprar isso diminui aquela ansiedade que eu estou sentindo. não, você compra porque você está com ansiedade, com medo, com raiva e tudo. É como se a gente estivesse, por exemplo, comendo. Né? A gente come porque a gente está. Eu costumo dizer
que a gente, quando eu dou aula de transtorno alimentar, por exemplo, eu pergunto para meus alunos, você tem fome de quê? Né? Você está comendo o quê? Você está comendo a tua raiva, a tua ansiedade, o teu medo? E aí eu compro por quê? Né? Eu bebo por quê? Né? E aí eu entro nessa vibe de, tá, estou ansioso, eu compro. Eu estou com medo, eu compro. Eu estou alegre, eu compro. Eu estou com raiva, eu compro. Então você não está comprando porque você está querendo realmente aproveitar o valor útil daquele produto. Você está comprando ou porque as regras, né, instituídas pelo mercado, pelo marketing e tal, estão pipocando aí na tua cara, ou você compra porque você está ali simplesmente num estado de apatia, num estado emocional alterado, e opa, eu compro e eu tenho uma sensação melhor. Só que o problema é que você está mal, aí você compra e fica bem. Só que esse bem teu dura pouco, porque se habitua com aquilo, realmente você comprou porque você não precisava. E aí o teu bem-estar cai rapidamente. Se eu te perguntar, E aí você você já precisa não comprou? substituir, e aí você precisa substituir, né, outro produto para tentar amenizar aquela condição sentida. O Tarlen está fazendo Exato. uma pergunta, que Ah, dica que a gente dá para as pessoas controlarem seus comportamentos para não gastar mais do que ganham. A gente vai falar isso daqui a pouco, eu já preparei na pauta. Segura aí, Luiz. Eu quero te fazer uma pergunta, outra ah, pergunta. Você acredita? Foi até a pergunta que eu fiz na live antes da gente ah. começar, com uma forma de enquete. 75% das pessoas disseram que sim e 25% das pessoas disseram que não. Você acredita que o dinheiro pode trazer felicidade pra gente? Eu acredito. Eu acredito, porque se você pensar, tá, vamos separar algumas coisas. Vamos pensar o seguinte: o que é felicidade? Né? Essa é a primeira coisa. Você precisa entender o que é felicidade. Se felicidade é aquele estado permanente de bem-estar que você espera que você tenha, que é o que a gente imagina, muitas vezes, pô, meu amigo, desculpa a sacanagem, você tá fudido. Né? A Porque gente não você vai ser feliz nunca. nunca, nunca, porque esse estado é impossível. Então, você vai continuar comprando, comprando, comprando na busca disso aí, e você nunca vai ser feliz por completo. Agora, se você pensar que você pode comprar alguma coisa, você pode gastar o seu dinheiro, né, para saber que você vai ter momentos felizes com ele, eu acho que ele é produtor sim de felicidade. Quando eu resolvo, de repente, sair com alguém, com os amigos e falar assim, olha, nós vamos fazer uma viagem para a praia e vamos curtir lá. Que seja um final de semana, o dinheiro me proporcionou aquilo. E se eu curti, se eu aproveitei, se aquilo foi bom e eu me senti feliz, por que que não? O dinheiro me proporcionou isso. Então eu acho que é um pouco demagogo a gente falar assim, tá, dinheiro não traz felicidade. Tá, talvez não traga essa tal felicidade que é constituída como algo estado ad eterno, né? Coisa que não acontece. Tem um cara na Bahia, um cantor aqui na Bahia, bem famoso, que tem uma música que ele fala sobre dinheiro, né? O nome da banda dele já se chamava tudo, Luxúria. Certo. Né? Era uma banda que as músicas sempre eram em torno de gastação, ostentação. E aí Uhum. tem uma frase dele muito engraçada, que ele diz assim, ó, dinheiro foi feito para gastar. Quem espalha pelo mundo, que se vire para juntar. Né? Tipo Uhum. assim, foda-se, né? O dinheiro é para gastar mesmo, não é para a gente conseguir juntar. E aí eu Aham. estava pensando no que você estava falando aí, né? Na verdade eu acho que o dinheiro, ele dá acesso a coisas que podem provocar em nós felicidade. Sim. Então, o dinheiro dá acesso, por exemplo, a sexo fácil, né? O dinheiro dá acesso a paqueras, a romance, a talvez aquilo que eu chamo de amor. O Aham. dinheiro pode dar acesso ao carro do ano, a Uhum. ser importante socialmente. Porque não é à toa, por exemplo, que as pessoas que têm muito dinheiro, nas cidades, principalmente em cidades do interior, as pessoas chamam, essas pessoas têm muito dinheiro de quê? De doutor, não Sim. é? Em cidade pequena, quem tem dinheiro é o doutor da cidade. Né? Exato. O cara não tem nem o ensino fundamental completo, mas é chamado de doutor pelo poder aquisitivo.
E aí, Aham. esses dias eu tava na universidade, uma coisa me chamou a atenção. O quanto essa questão do status, do dinheiro, relacionado a algumas profissões, fazem que algumas profissões sejam melhores consideradas. Eu Uhum. tenho uma mania de ouvir a conversa dos outros de vez em quando. Eu não sei se é um vício de psicólogo ou se é um vício das pessoas. E aí eu lembro que a mulher que estava na mesa do lado disse assim, porque fulano agora eu acho que o namoro dela vai ser firme, o namoro dela vai dar certo, porque ela arrumou um cara muito bom. E aí a pessoa perguntou assim, quem é o cara? Em vez de saber as referências do cara, disse assim, não, porque ele é médico, né? Ou seja, a ideia de uma profissão ser bem estatizada, de dar poder de compra, promove Uhum. para as pessoas uma ideia momentânea de felicidade, Exato. né? E de um status social de eu estar casada ou estar namorando com o médico. Né? E a Aham. gente percebe isso muito nas redes sociais, cara. Tu não vê as pessoas tirando foto, por exemplo, com um gari lá que tá varrendo a rua, né? Com um coveiro que tá enterrando um corpo lá no cemitério. Mas no trio Uhum. elétrico, é foto com o Neymar, é foto com uma série de pessoas que têm poder aquisitivo elevado Sim. e que podem promover, então, a ideia de status. E aí, outra pergunta que eu faço para você. Ter muito dinheiro não retira a concepção de novidade? Essa foi uma pergunta que o Felipe Márcio, lá de Caetité, na Bahia, mandou para a gente aí, para te perguntar. Se tirar dinheiro não tira a concepção de novidade. Eu fico imaginando, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Neymar, esses artistas famosos que podem comprar o que quiserem, bicho. Viajarem para onde quiserem. Isso não perde a graça, não? Vamos pensar numa coisa. Vamos pensar em dois aspectos legais. Se a gente tá privado de comida, cara, sopa de pedra é boa, não é? Com certeza, até o A- miojo. a- Pois é, eu sempre penso no Pedro Malasares lá na historinha, tomando sopa de pedra. Se ele estiver privado, vai ser a melhor coisa do mundo. Se você tiver, digamos, saciado, você acabou de ir numa churrascaria, você comeu aquele buffet maravilhoso, se entupiu de carne. Alguém chega com um filé mignon mega bonito passado para você. A chance de você ter náusea, de sentir aquele cheiro, é muito grande. Então, aquela história, quando você fala do perder o poder da novidade, eu vou muito nessa direção de privação e saciação. Né? Quando você não tem, qualquer coisa é muito importante. Se você não tem dinheiro, R$ 10 faz uma diferença enorme no teu bolso. É por isso que às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, quando a gente vê um milionário cometendo suicídio ou Uhum. cometendo depressão, Sim, e as pessoas dizem, nossa, o cara tem tudo, né? Mas o cara fez isso. É aquela Ediane perguntou aí, né? O dinheiro sim. traz apenas felicidade ou uma satisfação de momento? Ele traz uma satisfação de momento, mas na Aham. medida em que eu tenho acesso a tudo que eu quero, isso perde o efeito, não é, bicho? Eu estou Exato. vendo os artistas comentando agora que o maior privilégio deles é poderem estar em casa. Né? Eu lembro que uma vez eu estive com o Luan Santana, ele disse assim, cara, a melhor coisa da minha vida que eu queria fazer e que vocês podem fazer é poder ir à padaria comprar um pão. Eu falei, Aham. rapaz, eu não queria ir na padaria comprar um pão. Queria Aham. poder dizer, vai comprar um pão lá para mim e alguém fosse. Né? Então Sim, eu acho que o dinheiro, ele traz muito dinheiro, traz essa ausência de novidade. E eu acho que a possibilidade de experimentar a novidade e ter acesso a várias novidades, que é uma das variáveis motivacionais que fazem com que a gente trabalhe dia e noite para poder ter acesso. Olha como é que a vida é cruel. A gente trabalha muito, trabalha durante o ano todo, acumula dinheiro para gastar durante 30 dias na praia. exato. E acumula, né? E você faz uma loucura dessa. E é interessante porque tem ó, eu até separei aqui, se alguém tiver interesse, eu acho que esse livro é um livro bem legal, Psicologia do Dinheiro, Boa! do Dan Ariely. Esse cara, ele é psicólogo e ele vai explicando algumas coisas e ele fala assim, gente, é muito diferente quando você perde um pouco da noção do valor do dinheiro. E a gente tem alguns chamados vieses cognitivos, né?
algumas ideias atravessadas a respeito do dinheiro que faz com que a gente relativize muito. Então, por exemplo, você poderia... Ele conta o caso, por exemplo, de uma moça que está no escritório dela e tal, e ela não tem condição de sair para ir comprar comida e tal, e ela pede para um colega dela lá e comprar. E aí o colega dela compra uma comida X, traz um vinho mais ou menos ali, de acordo com ela, um vinho mais ou menos, e aí eles rateiam e dá tipo, sei lá, $25 para cada um, certo? E aí, tá, ela fica satisfeita, ela toma, mas não aquela coisa toda. E aí, numa outra ocasião, ela com o marido saem, vão jantar no restaurante e tal. E aí o sommelier chega para ela e para eles, né, e oferece a carta de vinhos e tal. E aí o marido dela escolhe exatamente o mesmo vinho que o amigo comprou. E ofereceu aquilo ali, ofereceu uma outra comida e papapá. No fim das contas, ela pagou tipo 20 vezes mais o valor que ela pagaria. E aí, você está gastando dinheiro para quê? Né? Você está gastando essa grana, as referências tuas são perdidas porque você acha que gastar $25 é um valor considerável para aquela refeição num determinado momento. Mas você é capaz de gastar, sei lá, R$ 2.500 R$ 2.500, fazendo a conversão talvez, numa refeição entre você e teu marido, porque você está envolto naquele ambiente que é legal, que é bacana, né? Então você paga mais caro. Então a Então, gente... não é à toa que em ambientes de festa, em festas, as cervejas são muito mais caras, o Sim, uísque é muito mais caro, a comida é muito mais cara. sim, Você paga, por exemplo, R$ 12. Eu fui numa das maiores boates da América Latina agora no começo do ano. A cerveja que eu pago 5 conto no bar, ela custava R$ 20 na boate. sim, Tipo assim, sim. claro, eu tava rodeado de gente bonita, né? Ferrugem tocando, todo mundo beleza, e o dinheiro Aham. foi assim, ó. Mesmo E, jogando vo... dinheiro para falei, rapaz, eu e paguei você R$ 20 acha que numa tá... cerveja que eu pagaria 6 no boteco lá em Barreiras. E você acha que você está fazendo um bom negócio, pagando esse preço numa boate tal, né? Então, o pessoal da economia comportamental, da psicologia econômica e tal, eles têm muito falado sobre essa questão do quanto existem algumas distorções cognitivas relacionadas com esses aspectos. Dependendo do ambiente que você está, você pensa de um jeito diferente e avalia de um jeito diferente as coisas, a ponto de você não ser tão crítico para isso. Então é como se, por exemplo, você hoje falasse assim, tá, é muito pesado para mim tirar 20% do meu salário para investir numa previdência privada. É muita grana. Mas quando chega lá na frente, né, daqui 20, 30 anos, você fala, putz, se eu tivesse gastado esses 20%, eu poderia estar numa condição um pouco melhor de vida, eu poderia não estar sofrendo. Só que quando você está neste momento da tua história, você não tem muito essa percepção, porque você está sob efeito de várias outras estimulações X que fazem com que, de alguma forma, você distorça essa percepção. Tem alguns estudos muito legais relacionados a isso que apontam, por exemplo, as pessoas usando aqueles óculos de realidade virtual e, por exemplo, eu conversando com uma imagem minha. Lembra daquele app que envelhecia as pessoas? Que saiu Aham. agora o ano passado? Nossa, eu fiquei um velhinho horroroso. Pois é, eu também. A coisa ficou terrível. Aí o que que acontece? Você pegava aquela imagem, né, por exemplo, do Luiz com mais 20, 30 anos, e aí eu conseguia conversar com essa imagem minha, certo? Eu interagia comigo e tal, tal, mais envelhecido. E aí,
quando você começava a interagir com isso, você meio que, digamos, você se simpatizava com essa tua versão mais envelhecida. E aí os pesquisadores deram uma tarefa para as pessoas que era assim, dava uma grana para você e você teria que alocar dinheiro para a tua aposentadoria lá na frente. Aquelas pessoas que simplesmente não viram essa imagem tiveram desempenho, aquelas pessoas que tiveram acesso a uma imagem com a mesma idade tiveram outro desempenho, e as pessoas que se relacionaram com uma versão de si mais envelhecida tiveram uma percepção muito diferente das outras. Eles tenderam a alocar muito mais dinheiro para a aposentadoria do que eles alocariam se eles estivessem vendo só eles mesmos. E Então, a gente não tem muita ideia de pensar no amanhã, né? É não. uma das perguntas que eu ia te fazer, Ah, né? Gastar dinheiro hoje ou poupar dinheiro hoje? Se fosse o Luiz falando, o que você faria? pois é, boa pergunta. Boa pergunta. Você conhece o Roberto Banaco, né? Claro, grande Né? amigo. Grande abraço, Nosso, Banaco. nosso, nosso mentor aí, muito querido da área, né? Uma vez, durante o mestrado, eu estava conversando, a gente conversando sobre essa coisa, exatamente disso. Vale mais a pena eu guardar dinheiro agora, para o meu futuro, ou vale a pena eu gastar agora? Como é que é isso? Ele trouxe um exemplo fantástico. Ele falou assim, cara, pensa lá na época do Collor e tal, que você tinha uma economia maluca, né, que você tinha juros a quase 100%, o teu dinheiro, se você ganhasse R$ 1.000 hoje, no final do mês teu, você tinha, sei lá, R$ 500, R$ 300, né? Para a galera que é jovem, ela não tem a menor ideia do que é isso. Eu vivi isso, eu sei que o negócio é estratosférico. E aí ele falando assim, olha, naquela época, você tinha que ser extremamente consumista. O contexto determinava. Então, você ganhou dinheiro hoje, R$ 1.000, vai lá e entope a tua despensa, gasta todo o teu dinheiro, paga as tuas contas e você garante que o teu dinheiro não desvalorizou. Então, ter um comportamento compulsivo é extremamente funcional naquele momento, olhando nos olhos nossos hoje. Por outro lado, o que a gente hoje tem? Uma economia razoavelmente estável, com uma variação de preço muito pequena, e será que justifica eu pegar e ficar gastando? Eu ir no mercado e fazer dispensa? Eu não faço. Eu compro aquilo que eu preciso. Eu vou no mercado, compro o que eu preciso. Para 1, 2, 3 dias, uma semana, acabou. Eu não faço Mas isso. deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, A gente junta dinheiro pensando no amanhã. tá. Mas, cara, e se o amanhã não existir? Boa. Show de Quem vai bola. ficar com o teu dinheiro para torrar ele aí? Nós estamos falando de tangibilidade. Isso que você falou tem um nome, tangibilidade, né? Você não sabe se você vai poder usar essa grana. Esse é o grande problema. A gente está bebendo, não? Nós estamos, meu copo já acabou, tá? Eu já enchi o meu várias vezes aqui. Pois é, eu já enchi várias aqui também, né? Só que a minha já acabou. Aí o que acontece? Vamos pensar o seguinte: nós estamos bebendo. Qual que é a garantia da gente ter ressaca amanhã? Grande. A depender da quantidade que a gente vai beber, a probabilidade é alta. Exato. Mas a gente não sabe. Esse é o problema. Pode ser que a gente tenha, pode ser que a gente não tenha. Se você tiver uma certa tolerância maior a álcool, talvez você não tenha. Você pode beber, beber, beber e chegar amanhã você está de boa. Eu, como a minha tolerância é baixa, se eu tomar mais uma, mais duas cervejas, amanhã eu tô com a cabeça bombando. Tem que Certo? fazer uma aula comigo aqui na Bahia, viu? Pois é, vamos combinar isso. Você vai vir esse ano aqui ainda. Tomara, vamos lá. Eu tô fazendo torcida, o dedinho tá cruzado aí. Sou apaixonado pela Bahia, gente. Você vai vir Saibam aqui. disso. Eu tenho um pezinho na Bahia, viu? Apesar de estar bem longe, né, geograficamente, mas eu tenho um pezinho aí. Mas se a gente pensar que a gente não sabe se a gente vai ter ou não, se nós vamos envelhecer ou não, se a gente vai ficar doente ou não, esse é o grande problema que faz com que a gente não se comporte como se a gente fosse. Então eu não guardo dinheiro para aposentadoria e eu não bebo moderadamente
pensando que amanhã eu posso ter ressaca. Eu não faço nada disso. E aí o que que acontece? Parte dos problemas que a gente está ouvindo agora, né, de pessoas extremamente preocupadas com a economia, pensando que, tá, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter dinheiro para fazer aquilo que eu ia fazer. Então, assim, quando você me perguntou, e você? Você faz isso? Faço. Eu sou extremamente controlado financeiramente falando. Uhum. Primeiro, né, gente, antes de ser psicólogo e tudo mais, eu sou contabilista. Então, digamos, eu aprendi na minha casa, né, eu tenho um histórico de aprender assim, gaste aquilo que você tem. E se você ganhar, guarde um pouco. Eu sempre aprendi isso dentro de casa. E aí, quando eu fui fazer o curso de contabilidade, eu aprendi que num balanço contábil de uma empresa, você sempre tem que ter um equilíbrio de contas. E o equilíbrio de contas vale para a nossa vida. Se você não tem um equilíbrio de contas, o que acontece é que você vai estar deficitário. O problema, quando a gente fala da intangibilidade, da coisa talvez não acontecer, talvez eu não tenha câncer de pulmão, talvez eu não tenha alguma doença, é que muitas vezes me faz não me comportar da maneira que seria. Mas se a gente inverte, e se eu tiver um câncer de pulmão? E se eu, sei lá, eu ficar, eu precisar de cuidadores? Quem vai cuidar? Quem vai pagar? Quem vai gerenciar isso? Né? Porque eu posso ficar diabético, eu posso ter um problema cardiovascular, eu posso ter qualquer coisa que me faça fazer isso. Então, se eu trago isso um pouco para minha consciência, né, eu começo a pensar nessas variáveis, e aí o Skinner lá atrás, o cara, quando ele começa a discutir comportamento verbal e tudo mais, e que ele começa a falar sobre a importância que tem hoje no desenvolvimento do nosso comportamento verbal, o sentido de você conseguir pensar nas consequências, mesmo elas não tendo acontecido, é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, eu saber que eu posso levar um choque se eu botar o dedo na tomada, isso me mantém extremamente íntegro, né? É adaptável. Então seria E importante pensar que o amanhã talvez ele possa vir. pode, Então, poupar pode. dinheiro nesse momento seria muito mais interessante do que gastar dinheiro, né? Sim, Eu quero agora a fazer outra gente precisa pergunta, a gente já fazer está isso. quase chegando ao fim. Já? Já, você Porra! acredita? Já quase uma hora que a gente está aqui. Caramba, falamos As bem. pessoas que possuem muito dinheiro, você acha que elas não correm o risco de serem amadas pelo que têm? Porque eu escuto muito hoje em dia a gente dizer assim, olha, as pessoas me amam pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. As Aham. pessoas que possuem status social, possuem dinheiro, elas não correm o risco de serem amadas pelo que têm e não pelo que são? Elas correm o risco, mas vamos pensar que as pessoas não são só o dinheiro que elas têm, né? Elas são os comportamentos que elas emitem. Então você é mais do que simplesmente o Igor, professor da Unifasb e tudo mais. Você é uma pessoa. Você tem comportamentos, você tem coisas que vão de alguma forma atrair as pessoas. Então você pode até ter um status como professor e tudo mais, mas você tem outras características que também vão contar para as pessoas se interessarem em você. Agora, a partir do momento em que que vão ter pessoas que vão se interessar por você exclusivamente por aquilo que você pode proporcionar a elas, eu acho que isso é fato. Né? As pessoas realmente vão querer estar com você porque você paga a cervejada da noite. Pô, Quem dera. né? Não, o Igor é professor de faculdade, o cara ganha uma grana legal, então vamos sair com ele que ele paga a rodada de cerveja da galera. E aí você fica interessante por isso. Mas naquele momento em que você está interessante pagando a cerveja, você não é só o pagador de cerveja. Você é o cara que conta piada, que ri, que conta uma história, que discute um assunto sério, que beija bem na boca, que é carinhoso, que é Isso eu não afetivo com o sei. pessoal. Não, né? Vamos lá, vamos pensar, vamos fantasiar, já que é isso, né? Então, as pessoas se interessam também por esses outros aspectos aí da história. Então, eu acho que, corremos o risco de sermos interessantes só por aquilo que oferecemos? Eu acho que sim. Mas, por outro lado, a gente pode olhar que as pessoas têm outros comportamentos
que nos interessam. E o nosso amigo, aliás, nosso amigo, eu não sou amigo dele, nem conheci, mas é seu amigo, que falou semana passada sobre amor, né? Que O é, Lucas Napoli, ele tá aí acompanhando a gente. legal, Abraço, abraço para ele. Lucas. Ele falou Abraço. muito bem da questão do que atrai as pessoas, né? Quais são os comportamentos que as pessoas têm, né? Na linguagem dele, mais psicanalítica, ele traz essa questão do quanto é importante os comportamentos das pessoas nas relações, né? Então, nós não somos só o dinheiro que nós temos, nós não somos só o status que a gente carrega. Quem está por detrás disso? Né? E que vai interessar algumas pessoas e a outras não. É fato. O dinheiro e o status, então, poderia servir como um chamariz. Mas eu acho que à medida do tempo ele não permanece, não é verdade? Eu penso por aí. Eu penso muito nessa. Nada. Na verdade, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas na minha concepção, eu acho que nada até agora tem, a não ser falar que nada, aí eu já estou mentindo, né? Até mesmo comida, né? Que é algo extremamente importante para a nossa sobrevivência. Ela chega uma hora que ela perde o valor dela. Ela volta a ter, depois que você está privado. Mas naquele momento, depois que você se saciou, ela perdeu. Sexo, você faz sexo, você transa, gozou, acabou o tesão, velho. Você vai ter tesão daqui a pouco. Uns com meia hora depois, outros com 2 horas, o outro com 3 dias. Mas vai acabar. O dinheiro vai ser muito atrativo? Vai. Mas ele vai chegar num determinado momento que talvez ele perca a graça se ele não tiver associado a essas outras coisas legais. Talvez por isso é que as pessoas, quando se relacionam com alguém por dinheiro ou por status, isso não faça com que o relacionamento sobreviva, né? Então porque não se mantém ao longo do tempo. Não. E aí na nossa saideira, para nossa saideira, já estamos vencendo o nosso tempo. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo aí, que vivem loucamente em busca de dinheiro? Tá. Difícil pensar nisso, mas vamos lá. As pessoas que vivem loucamente, dinheiro é muito legal, é muito gostoso, eu gosto muito de dinheiro, eu trabalho para isso, né? Eu acho que o dinheiro é importante porque ele vai nos ajudar muito. Então, aquelas pessoas que têm dinheiro, elas vão ter acesso a outras coisas. Então, se a gente pensar hoje em termos de pandemia, aqueles que têm dinheiro talvez tenham acesso a determinados tratamentos muito mais fáceis do que aqueles que não têm, né? Mas, por outro lado, vamos pensar que como qualquer outro comportamento extremo, seja de comprar, seja de fazer sexo, seja de comer, seja de gastar, o excesso pode virar problema, né? Então, assim, qual é a medida? Não sei. Não sei, não tenho resposta para dizer qual é a medida correta. A medida correta é aquela que talvez eu esteja correndo atrás, mas eu me sinta confortável fazendo isso. Ok. Né? Luiz, nós temos 1 minuto para fechar. O Instagram já me avisou aqui. Beleza. Cara, eu quero te agradecer demais por ter estado comigo. Espero que você volte mais vezes no Psicologia no Botequim. Eu vou te trazer aqui em Barreiras esse ano, né? A gente já fechou, né? Você vai vir aqui dar um curso pra gente. E eu quero agradecer, né, imensamente a Atlética Psicopatas, né, que tem feito uma parceria. A gente vai fazer o Psicologia no Botequim ao vivo aqui em Barreiras. Espero contar com sua presença. Show. Pagode, cerveja gelada e torresmo. E agradecer, cara, a editora Cengage, bicho, que me mandou esse livro, Modificação de Comportamento, essa semana. Viram Psicologia no Botequim, mandaram o livro para eu poder avaliar ele mesmo. Cara, muito obrigado por estar aqui. Depois eu te conto uma história do Gutenberg. Depois a gente conversa sobre isso. Muito obrigado ao pessoal de casa. Professor Luiz, é um prazer te receber. Né? Para mim, você é um dos maiores nomes também desse país na análise do comportamento. Muito obrigado por ter tomado uma cerveja gelada comigo. Já acabou. Te espero aqui em Barreiras, tá? Gente de casa, forte abraço. Muito obrigado pelo bate-papo. A gente encerra hoje o Psicologia no Botequim. Valeu, gente. Forte abraço. Obrigado, hein? Tamo junto. Tamo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.